A Bíblia diz que Jesus enviou alguns mensageiros à frente. Ele não vai direto a um lugar, mas ele envia um mensageiro primeiro. Primeiro ele envia a mensagem, depois ele vai chegar naquele ambiente. Então a Bíblia diz que Jesus enviou alguns mensageiros à frente. E eles chegaram num povoado dos samaritanos para preparar a pousada de Jesus. Eles chegaram naquele povoado. Os irmãos sabem, eu vou correr com o horário para não me passar no horário. Os irmãos sabem que existia a grande rincha entre samaritanos e judeus, desde que o reinado se dividiu depois de Salomão. Os judeus não se davam com os samaritanos. Ainda que Jesus vai evangelizar esse povo através da mulher samaritana no poço de Jacó. Jesus vai evangelizar o povo, mas existia uma rincha entre samaritanos e entre judeus. E agora os mensageiros vão chegar. E quando eles chegam naquele ambiente de Samaria, para preparar o lugar, dizer: o mestre está vindo aí. O mestre ele vai parar por aqui para repousar. Ele vai recuperar as forças e logo ele vai seguir. Então no versículo de número 53 diz: contudo o povo daquela aldeia não o recebeu, porque eles viam que o aspecto era de quem estava indo para Jerusalém. Então o povo daquela aldeia eles não recebem, porque eles viram que o aspecto era alguém que estava indo para Jerusalém, era alguém que tinha um destino, alguém que tinha traçado uma rota e que ia chegar lá, custe o que custar, ele vai chegar em Jerusalém. Mas agora eles vão trancar isso, eles vão fechar essa porta. No meio dessa jornada, então, que ruma a Jerusalém, as portas vão se fechar. As portas se fecham no meio dessa caminhada. Mas e aí, pastor? Como as portas se fecham? Elas se fecham. Nem tudo acontece como a gente espera. A gente caminha. Toda pessoa que tem um destino para chegar, chega lá. Mas vai preparado que vai enfrentar portas fechadas e momentos de frustrações. Mas e aí, pastor? Só que existe algo nesse texto. Existe algo. Então eles não vão chegar ali. Eles não vão ficar ali. Porque as portas em Samaria estão fechadas. As portas em Samaria estão fechadas. E aí? Então a Bíblia vai dizer, no final do versículo 56, e eles foram para outro povoado. E aí? O que significa isso? Quando as portas se fecham, quando as portas se fecham de um lado, de outro lado elas estão se abrindo. Quando as portas se fecham de um lado, de outro lado elas estão se abrindo. Escute, portas fechadas são oportunidades para avançar. Você não entendeu? Portas fechadas são uma oportunidade para a gente avançar e cada vez chegar mais perto da promessa. Como? Me explica isso, pastor. Mas de repente, no meu ver, no meu entender, eu coloco dentro da minha cabeça que eu tenho que ficar em Samaria. Eu estou indo para Jerusalém, mas eu tenho que ficar em Samaria. Eu resolvi ficar em Samaria. Mas as portas de Samaria estão fechadas. Eu não tenho como ficar lá. Eu estou perdendo meu tempo de ficar num lugar onde as portas se fecharam. Eu estou perdendo meu tempo.
Eu estou perdendo o foco. Mas eu vou ficar em Samaria? Eu fico aqui. Eu fico pro lado de fora. Se eles não deixarem eu entrar, eu vou ficar pro lado de fora. Mas eu fico por aqui. Eu vou ficar em Samaria. Vou ficar na frente. E eu fico. Só que nesse momento que eu fico, quando eu percebo, Jesus ele foi. E aqueles que estavam comigo, eles também foram. Eles avançaram e eu fiquei. Por quê? Porque eu não entendo e não consigo suportar portas que se fecham. Eu não consigo suportar momentos de frustração. Mas aqueles que estavam comigo entenderam que as portas que se fecharam foram a oportunidade para avançar um pouco mais, para andar um pouco mais. Você está compreendendo? Não reclame das portas que se fecham. Não. Se você está no rumo certo, se você está na caminhada certa, Jesus está nessa caminhada contigo, rumo ao destino onde você tem que chegar. Quando as portas se fechar, você se lembra, é tempo de avançar, é tempo de crescer, é tempo de desenvolver. Eu não vou teimar em ficar em Samaria. Eles fecharam a porta, nós vamos para frente, vamos avançar. Só que discípulo é complicado, discípulo é terrível, discípulo é falho, discípulo tem fraquezas, discípulo às vezes não sabe compreender os propósitos de Jesus. Então a gente erra, então a gente peca, então a gente fraqueja no meio do caminho, até não falar. Olha só, os homens que acompanharam Jesus, o homem que acompanhou Jesus até a cruz, o único, que foi João. Agora Tiago e João diz para Jesus: Mestre, tu quer que nós ore e faça descer fogo dos céus e consuma os samaritanos? Tu quer isso? E que eles sejam aniquilados? Olha só, discípulo é falho. Discípulo é falho, ele sempre tem as suas fraquezas e as suas limitações. Tem hora que a gente quer que desça fogo do céu mesmo, desce e consome, Pai. Mas de repente Jesus ele vem no nosso coração, porque nós somos falhos, não somos 100%, não, só Ele. Eu costumo dizer em casa, o ser humano é muito mau. Nossa natureza adâmica é muito mal, né, pastor Giovanni? Se não for o Espírito Santo sobre a nossa vida, nós perdemos o rumo. Se não for Jesus, o sacrifício de Jesus na nossa vida, nós perdemos o rumo, nós perdemos o foco. Primeira porta que se fecha em Samaria, nós desistimos da caminhada. Peraí, Jesus está comigo, Jesus está indo. Então como que os samaritanos vão fechar as portas? Como que uma porta vai se fechar para a minha vida? Como isso? Como isso? Há um propósito. Existe um propósito para avançar. Ir mais à frente. E Jesus vai repreender eles dizendo: não sabeis vós de qual espécie de espírito sois? Ora, o Filho do Homem ele não veio para destruir a vida ou a alma dos seres humanos, mas sim para salvá-las. E assim rumaram para outro povoado. Então eles foram para outro povoado. Agora eles estão mais perto de Jerusalém. Samaria ficou lá para trás, mas agora eles estão mais perto de Jerusalém. Estão chegando mais perto da onde eles tiveram um propósito de chegar, do destino aonde eles têm que chegar. E aquela porta que se fechou ajudou eles. Parecia que era ruim ter se fechado, mas na verdade veio trazendo benefício para um avanço. E eles avançaram.
Eles estão chegando. E no meio dessa caminhada que eles estão chegando, de repente começam a aparecer algumas pessoas. Jesus, ele está indo. E agora aquilo começa a chamar a atenção das pessoas que veem Jesus passando. E essas pessoas vão começar a fazer algumas interrogações para Jesus. Vão começar a fazer algumas perguntas. Vão tentar afirmar alguns propósitos não muito firmes. E Jesus, ele está caminhando, ele não para, ele não está parado, ele está caminhando. O momento de Jesus aqui é de avançar. Por isso que eu coloquei o tema na mensagem: o preço para avançar. O avançar nunca é de graça. O avançar, ele possui preço. A salvação é graça. O avançar possui um preço. Que preço é esse? Eu não posso ficar chorando pela Samaria que se fechou. Eu não posso ficar chorando, acorrentado nas coisas que ficaram para trás. Eu tenho que avançar. A meta de Jesus é avanço, é ir para frente. As minhas frustrações não podem me travar no lugar onde eu fui frustrado um dia, mas eu tenho que avançar. Na medida que eu avanço, as frustrações vão ficando para trás. Na medida que eu caminho, as decepções, elas vão ficando para trás. Porque quanto mais perto eu chego daquilo que eu tenho em mente, mais das coisas do passado eu me esqueço. E Jesus está indo. Agora o primeiro homem chega. Lucas vai dizer, aonde nós lemos: quando estavam andando pelo caminho, uma pessoa declarou a Jesus: eu te seguirei por onde quer que andares. Lucas, ele vai dizer uma pessoa. Mateus, ele vai dizer que era um mestre da lei. Que era um mestre da lei, alguém especializado nas leis de Moisés, no estudo da Torá. Ele era um mestre, era um rabino. Mas quando ele vê Jesus passando, algo chama a atenção, e ele diz para Jesus: eu te seguirei por onde quer que andares. Agora ele declara a Jesus: eu vou te seguir. Por aonde o Senhor andar, eu vou junto. Por aonde o Senhor andar, eu vou junto. Cria-se uma expectativa nesse mestre da lei. Só que ele agiu pela emoção, porque ele não fez alguns cálculos. E Jesus já faz um cálculo bem ligeiro para ele e lança sobre ele. Escuta aqui, tu quer ir junto? Vamos. As raposas, elas têm os seus covis. Os pássaros, eles têm os seus ninhos, plural, ninhos. Mas o Filho do Homem, ele não tem aonde repousar a sua cabeça. As raposas, elas têm os seus covis. Até os pássaros têm os seus ninhos. Por que Jesus fala covis e ninhos? Porque a raposa, assim como o pássaro, no inverno ela tem um covil e no verão ela tem outro covil. Tinha lugar para covil de raposa. Tinha lugar para ninho de pássaro, mas não tinha lugar para o Filho de Deus. Mas Jesus está dizendo praticamente assim para ele, o mestre da lei: as raposas, elas são vulneráveis à estação. As raposas, elas não têm firmeza no propósito daquilo que elas querem. Tal hora elas estão na igreja, tal hora elas estão no mundo. Tal hora elas estão com a esposa e tal hora estão com amantes. Mas o Filho do Homem, ele não tem aonde repousar a cabeça. Mas Jesus está dizendo: eu vim para estabelecer o reino e vim tomar o meu lugar nessa terra.
Aquilo causa um caos na cabeça daquele mestre da lei. E ele não segue Jesus. A segunda pessoa, versículo 59. Entretanto, outro homem fez um convite: segue-me. Contudo, ele argumentou: Senhor, permita-me ir primeiro sepultar o meu pai. E Jesus vai dizer: todavia, insistiu Jesus, deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e proclama o reino de Deus. Deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e proclama o reino de Deus. E aí? Jesus está desrespeitando a família? Jesus, ele está desrespeitando alguém que morreu? Não. Não. Esse mortos aqui é uma palavra que deriva de uma palavra grega, que é legione, que significa morrer espiritualmente e morrer fisicamente. Ela tem um duplo sentido, pode ser físico e espiritual. Jesus está dizendo: deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Jesus está dizendo então que é para deixar o pai morto lá e partir? Não. Cultura judaica, judaísmo. Se aquele homem tivesse morrido, com toda certeza ele não estava no caminho de Jesus. Ele estaria preparando o funeral de seu pai. Ele estaria preparando a cerimônia para enterrar o seu pai que havia falecido. Mas ele estava dizendo outra coisa. Ele estava dizendo para Jesus mais ou menos assim: Jesus, eu fico com o meu pai até que ele morra. Quando ele morrer, então eu te sigo. Eu vou esperar ele morrer, eu vou esperar a perca. Quando eu perder, eu te sigo. Pode ser? Ele estava mais ou menos dizendo: eu espero eu ser liberto de algo, eu faço uma conta, eu vou fazer um cálculo diante disso para ver os ganhos e as percas, e daí depois então eu te sigo. Jesus vai olhar para ele e dizer: deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos, porém tu vai e prega o reino de Deus. Jesus está dizendo para ele: tem morto que chega. Já tem morto que chega, porém tu não. Tu vai e proclama o reino de Deus. Jesus, ele não está dizendo: deixa que os vivos vão e sepultem os mortos. Jesus está dizendo: deixa quem não produz ficar lá. Deixa quem não quer mais produzir ficar envolvido com aquilo que não produz mais. Porque para você eu tenho algo a mais. Contigo eu tenho outra coisa. Você não vai ficar junto com algo que não produz. E você também não vai se tornar improdutivo. Porém, vai e proclame o reino de Deus. Terceira pessoa. Outro ainda prometeu: Senhor, eu te acompanharei, mas deixa primeiro eu despedir dos meus familiares. Ao que Jesus lhe falou: ninguém que coloca a mão no arado e fica olhando para as coisas que deixou para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém. Agora Jesus está dizendo: não adianta você voltar a se despedir. Porque quando você voltar para o passado, você tira a mão daquilo que está presente na tua vida. E quando você tirar a mão daquilo que está presente na tua vida, você não está mais preparado para o reino de Deus. Você não está pronto para o reino de Deus. Não quer que retroceda para a morte, ele quer que vá para frente por causa da vida. E esse homem está pedindo: eu vou para trás, eu volto atrás por causa de morte.
Jesus aqui ele não está concordando com os motivos. A segunda pessoa, ou a terceira pessoa, ele quer voltar para a despedida. Despedidas são difíceis, as despedidas são duras. Despedida não é bom. Se fosse por causa de uma chegada, mas não, ele quer voltar para uma despedida. Ele quer retroceder por causa de uma despedida. Jesus não quer isso, é o motivo. Jesus não está contra as pessoas, o que está acontecendo na vida delas, mas sim pelos motivos que elas querem retroceder e não querem avançar. Você está pegando isso? Está compreendendo? É os motivos que são analisados aqui. E quando ele diz assim: se você largar a mão do arado e voltar para trás, você não é apto para o reino dos céus, ou para o reino de Deus. Está acontecendo aqui que nem aconteceu em Gênesis 19, 26. Deus destruiu Sodoma e Gomorra, Ló fugindo. De repente a mulher dele está correndo junto, mas ela olha para trás. Todos os irmãos sabem que ela vira uma estátua de sal, improdutiva, não produz mais. O que estava lá atrás, o passado, acorrentou ela. E Jesus ele está desprendendo pessoas. Escute, Jesus ele te chamou para avançar, para manifestar o reino dos céus, não para se prender por motivos vãs, morte, despedida. Mas tem muita gente que ainda está esperando que algo aconteça, que aconteça a morte para poder avançar, que aconteça a despedida para poder avançar. Mas você não, você está aqui ouvindo a palavra de Deus, e a palavra de Jesus para ti é: avance e fale do reino, avance e fale do reino, avance e pertença ao reino de Deus. Igreja, o reino de Deus ele é imbatível, ele é imbatível. O reino de Deus ele é imbatível, ele prepara situações, ele prepara o ambiente, ele prepara. Se fechou Samaria, se abre mais à frente. Se as portas se fecharam lá atrás, lá na frente tem porta bem melhor aberta. Mas o problema do ser humano é calcular as coisas, o que eu perco e o que eu ganho. Não tem como fazer um cálculo daquilo que eu perco comparado às coisas que Deus tem para me dar. Você está compreendendo o que eu estou falando? Não tem como comparar as minhas coisas com as coisas que Deus tem para mim. Está pegando isso? Não tem como comparar as tuas percas com aquilo que Deus tem para te dar. Não existe como. Porque quando Jesus ele fala algo comigo e ainda assim eu retrocedo, eu não avanço junto com aquilo, com aquela visão, com aquele destino que Ele me deu, com aquele caminho que Ele me mostrou, eu começo a ser senhor de mim mesmo. Eu sou o meu Senhor, eu levanto um trono para as minhas vontades. Agora eu se assento no trono de minhas vontades, e tudo que eu fizer é responsabilidade minha, mas não tem como isso. Não tem como eu vencer avançando pelas minhas vontades. Não tem como eu prosperar da forma que os céus querem que eu prospere, ou da forma que os céus querem me entregar avançando pelas minhas vontades. Por quê? Tem como comparar as minhas vontades com a vontade de Deus? Tem como comparar o que eu tenho, o poder que eu tenho com o poder de Deus? Vamos ver se tem na Bíblia. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Pelo qual Deus o exaltou e deu um nome sobre todo o nome. Efésios capítulo 1, 21. Acima de todo principado, poder e potestade, domínio e todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no século vindouro. Salmo 95, verso 3. Porque o Senhor é Deus grande, o Rei grande acima de todos os deuses. Salmo 36, 6. A tua justiça é como as grandes montanhas, o teu juízo são os grandes abismos. O Senhor conserva o homem e os animais. Isaías 40,
verso 20, 22 e 23, para você ficar em pé. Ele está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores para ele são como os gafanhotos. Ele é o que estende os céus como a cortina e desenrola como a tenda para habitar neles, o que faz voltar ao nada os príncipes e torna coisas vãs os juízes da terra. Você está compreendendo? Quando nós somos governados pelo reino de Deus e quando nós tentamos governar a nossa vida, quando nós tentamos levantar o nosso trono ou andar pelo trono de Deus, quando nós andamos pelo nosso trono, as coisas se tornam impossíveis sobre as nossas vidas. Mas quando nós andamos regido pelo trono de Deus, não existe obstáculo que possa parar o caminhar da igreja, não existe obstáculo que possam travar a caminhada de filhos. Eu quero te convidar para ficar de pé, convidar a banda para vir até aqui. Ora abaixo e